Os grandes heróis da Bíblia. Hoje, em Grandes Heróis da Bíblia, um jovem de coragem torna-se instrumento de uma trama para destruir um governante poderoso. E descobre que sua fé e sua vida estão em perigo quando deve revelar o sonho de um rei. A luta de um jovem numa competição de vontade e de forças que juraram matá-lo. Uma história comovente, enérgica, de ação e suspense. Daniel e Nabucodonosor. Estrelando Donny Most como Daniel, Hans Conried como Nabucodonosor, David Hudson como Ashpenaz, Jerry Hauser como Zachor, Linwood Boomer como Mishael e Vic Morrow como Arioch. Daniel e Nabucodonosor. Uma distribuição Viacom. Versão brasileira, Herbert Richards. As montanhas áridas da Judéia caíram nas mãos de um poderoso da Babilônia e a população hebraica ficou reduzida à total escravidão. Seus lugares de adoração se tornaram alvo de destruição. Arioch, o general do exército babilônico, via numa casa hebraica de adoração uma afronta à sua autoridade. Sua represália era imediata e, para um jovem hebreu chamado Daniel, penosa. Venham, vamos andando. Depressa. Fique de guarda. Procurem os pergaminhos. Em frente. Empurrem com força. Empurrem. Força! Os soldados. Daniel, os soldados vêm vindo! Veja. Vamos. General da Babilônia, pelo menos nos permita guardar nosso pergaminho sagrado. Fiquem de joelhos, judeus. De joelhos! Escravos não fazem exigências a seus mestres.
Serão todos punidos por esconderem o que é de direito propriedade do rei Nabucodonosor. Nós não somos escravos. Nós somos filhos da nobre casa de Judá. Nobre? Como você se chama? Daniel ben Levi, de Jerusalém. Daniel. E os outros? Misael, Ananias e Azarias, primos do nosso nobre rei. Conhecem o profeta Jeremias? Sim, senhor general. São esses que andamos procurando em Jerusalém. Por ordem do poderoso rei Nabucodonosor, estão presos. Podem levá-los. Eu tenho medo, Daniel. Por que o rei mandou nos prender? Não estou bem certo. Jeremias nos avisou que os babilônios tentariam destruir o Sião. Será que Nabucodonosor quer nos matar? Eterno é vosso poder, ó Senhor. Sustentai os vivos com vossa infinita bondade. Precisamos de vossa ajuda nesses momentos difíceis. Por que os prisioneiros não estão trabalhando? Pedimos que ouça nossas preces. Amém. General Ariosto nos negaria nossas preces? Preces? Sem um ídolo? Por que você enrola as franjas da toga? Por quê? Deus nos mandou fazer borlas para nos lembrarmos de seus mandamentos. Deus. Vocês, judeus, são o único povo do mundo que só veneram a um Deus. Gente estúpida. Ao trabalho! Ao trabalho! Daniel. Você tem que fugir. Nosso povo precisa de você. Não, Misael. Ficaremos juntos até o fim. O que está fazendo? Daniel. Vamos, Daniel, corra! Não deixem fugir! Atrás do ladrão! Por minha vontade,
é onde você estaria. Majestade, os 4 hebreus que ordenou que trouxesse. Bem-vindos. Bem-vindos à Babilônia, filhos de Israel. Seu grande profeta, Jeremias, os recomenda como os mais dotados em sabedoria de todos os filhos reais de Judá, em especial Daniel, que lê o futuro. Qual é? Honra-me o profeta Jeremias, como Sua Alteza que nos acolhe com bondade. Pensou que eu ia querer suas cabeças? Na verdade, eu preciso de sua inteligência. Os 4 me ajudarão a fazer da Babilônia o maior império do mundo. Eu os nomeio estudantes da Academia Real. Targás, meu chefe astrólogo, é seu mestre. Estudarão astronomia, filosofia e os mistérios caldeus. Sua Alteza Real, posso falar? Aspenaz, meu primeiro-ministro, considera inimigos os hebreus. E escravos. Excelência, será que está tão cego que acolhe os seus inimigos? Cego! Targás e o Conselho Real profetizaram o mérito desses hebreus. Se atreve a contradizer as estrelas. Eu não duvido das estrelas. Eu duvido deste conselho de chamados sábios. Como pode acreditar neles? Mandam que gaste todo o tesouro em jardins suspensos? Uma nova torre de Babel? E vocês querem que eu gaste o tesouro em armas e mercenários? Majestade, nossos inimigos e seus exércitos preparam-se para nos destruir. As estrelas profetizam prosperidade abundante e um trono seguro por muitas gerações. Se são verdades estas predições, por que Sua Majestade sonha com calamidades? Não fale mais. Eu devo falar, ó Todo-Poderoso. Targás e seus discípulos enganaram Vossa Excelência com vilanias e mentiras infamantes. Chega de falar, eu já disse. E toma por um louco. Se fosse verdade o que acredita, eu destruiria essas víboras. Todos eles. O médico do rei! Chamem o médico do rei! Deus de nossos pais, curai o rei. Ó Mestre do Universo, concedei-nos vossa graça e misericórdia e devolver a saúde a este homem. Amém. O hebreu curou, mestre. Agradeço a você, Daniel. Devemos agradecer ao Senhor, Deus de todos os homens. Eu pensei que estivesse morto. E eu pensei que era rei. Este amaldiçoado judeu parece ter poderes mágicos. Precisamos evitar que os use novamente. Mate-o. Breve o trono será dele. Vejam vocês, nossos estudantes judeus já usam até carapuça. Rapazes! 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 Podemos chamá-los de crianças. É ordem do rei tratar os hebreus com bondade e com amizade. Não queremos eles, Melzar. O lugar deles é nas estradas, com os escravos. Quietos agora! Vamos, vamos, comam. A comida vem da mesa do próprio rei. Melzar, mande retirar a carne e o vinho. O quê? Retirar a carne e o vinho? Foram oferecidos a seus deuses em sacrifício.
Para nós, comer essa comida é inconcebível. Mas é uma blasfêmia! Os hebreus são acusados de blasfêmia! Por favor, devem comer. Blasfêmia é uma ofensa punida com a morte. Sei que não conhecem nossos costumes e leis, mas não se pode cometer blasfêmia numa terra estranha por ignorância. Não foi ofensa, Alteza. Ótimo. Um erro honesto. Como, então, e o erro está perdoado? Se o rei não gostaria que ofendêssemos seus deuses, gostaria Sua Majestade que ofendêssemos o nosso? Traição! Se atreve a desdenhar do nosso rei? Então esta comida ofende seu Deus? Sim, Alteza. Está escrito em nossas leis que só devemos comer animais de certa espécie e mortos segundo a lei. Também está escrito que desonra seu Deus se desobedecer. Tão claro como ele atende minhas preces e me dá forças. Eu suplico a Sua Majestade que nos sirva frutas e legumes e que nos deixe beber água. Não gostaria que ofendessem seu Deus. Estão aqui para aprender. O trabalho é duro. Só existe uma mente sã num corpo sã. Assim será, Majestade. Aquilo que vem da terra é suficiente. Nos dê 10 dias que provaremos. De que maneira? Meu senhor, que haja uma prova. Talvez competição de força. Com quem? Surgiram dos estudantes babilônios que obedecem às normas do rei. Está a seu cargo, Teste. Esperemos que vença e se cumpra a profecia dos meus sábios. Leve-os de volta. Vamos. Parece que o judeu enfeitiçou o rei. Tornou-se presa fácil para magos e adivinhos. Sua mente aumenta e diminui como a lua. Faça o teste de força e livre-se desse judeu. Subir este morro com um peso é perigoso demais. Olhe só. Não posso mostrar fraqueza, Misael. Zacor foi escolhido para representar os babilônios. Não é justo. Misael tem razão, Daniel. Vou pedir a Arioche que escolha outro teste. Existem morros na Judéia. O teste é muito justo. Este judeu deve estar pensando que é um cabrito montês. E por que não? Até que ele é parecido. Ei, desça! Não se preocupe, Melzar. Deus está olhando por mim. Sejam bem-vindos. Hora de comer. Mealtime. Tem fome?
O teste de resistência de Daniel teria lugar num morro. Os homens de Arioch soltaram as pedras. Uma cilada que poderia trazer morte aos participantes. Bem feito o seu trabalho, Ariot. Provavelmente matará os dois. E quem é o outro? Zacor, um estudante babilônio. Um sacrifício sem grande perda. Nós lhe daremos um funeral de herói. Devia estar estudando, Misael. Pra quê? Amanhã vamos botar construindo estradas. Jeremias diria que você perdeu a fé. Talvez tenha perdido. Mas não sou o único. Se é vontade de Deus construirmos estradas, vamos deixar de amá-lo? Não vê que ele nos abandonou? Por que o templo de Salomão foi destruído e toda a Judéia no cativeiro? Nabucodonosor pode ser instrumento de Deus para nossos pecados. Deus continua conosco, Misael. Continua? O nosso povo está ficando pagão. Estamos adorando os deuses da Babilônia, Daniel. Como sabe disso? Melzar me disse. O povo está se convertendo para viver melhor. Breve seremos todos babilônios. Amanhã à noite, Al-Sabá, iremos à cidade confortar o povo. Já esqueceu a competição? Talvez não sobreviva até o Sabá. Eu vou provar a você, Misael. Deus não nos abandonou. A competição seria uma corrida a pé ao topo de um morro coberto de pedras. Como teste de resistência, cada um teria uma pedra de igual peso amarrada às costas. Não imaginavam o que os aguardava. Nem Daniel sabia que Zacor tinha seu próprio esquema para vencer. O buraco está pronto? Ótimo. Tem que ganhar ainda. Depressa! Vai, Zacor! Sobe rápido! Vai lá! Vai, Zacor! Corre! Vai! Está ferido? Eu derroto você com uma perna só. Agora corre, judeu. Acha isso honesto, Daniel? Me ajude aqui, ainda posso pegar. Eu tentei ensiná-los o jogo limpo, senhor. Não importa, é coisa de estudante. Mais depressa, Zacor! Cuidado! Daniel! Eu estou bem. Os deuses são misericordiosos.
As pedras estavam soltas. Foi uma cilada. Arioche veio me ver morrer. A nós dois. Como posso estar certo? Você me diz uma coisa e apenas outra. Espiões avisam de uma guerra com os egípcios e você só diz que o trono está seguro. Preparei um novo mapa das estrelas, Majestade. Marduk, Senhor dos Deuses, ouviu suas preces e lhe concede muitas gerações de prosperidade. O que diz disso? Seus espiões não são de confiança? Acontecimentos provarão que Targaz e seu conselho são falsos e charlatões. Que acontecimentos? O que está me escondendo? Sua Majestade sabe, eu não tenho poderes para profetizar. Mas acontecimentos trágicos, imprevistos e sérios estão reservados. Terminou o teste? Sim, Majestade. E o judeu enfrentou o desafio. Sem carne e vinho? Espantoso. Obedeça às leis do seu Deus com a minha sincera aprovação. Agradeço ao grande rei Nabucodonosor. E se me permitir, vou observar o sabá na cidade com meus amigos hebreus. Concedido. Cuidado! O que faz aqui? Zagor? São homens de Arioche. Por que veio a cidade sem guardas? Arioche disse que as ruas são seguras. Obrigado. Salvou minha vida. Você salvou. E Arioche é meu inimigo também. Agora vá. Obrigado, Zagor. Vamos. O judeu está morto. Foi salvo por Jacó e outro estudante. Então se associaram. Nós falaremos desse assunto depois. O rei teve outra visão e pede a nossa presença. Alteza, grande rei da Babilônia, aguardamos com preocupação e obediência a ordem de Sua Majestade. Lamentamos o sofrimento do rei e pedimos para as visões cessarem. Foi terrível. Meu sonho foi uma visão do caos. Caos, Excelência? Eu vi uma imagem com cabeça de ouro, corpo de prata e bronze, pernas de ferro e pés de barro. Depois veio uma montanha e destruiu tudo, tudo. Onde está Targaz, meu sábio? Já mandei chamá-lo, Sua Alteza.
Vão interpretar o meu sonho. Eu devo saber o significado. Majestade, acredita realmente no que esses homens vão lhe dizer? Qualquer um finge interpretar um sonho. O que está querendo dizer? Conte-lhes apenas que sonhou. Eles que lhe contem o sonho. Não seria pedir demais? Não. Se são sábios realmente, grande rei. O que ele diz é uma grande verdade. Até eu posso fingir interpretar seu sonho. Até um adivinho qualquer do mercado faria isso facilmente. Já disse antes. Seus sábios são falsos e charlatães. Teste-os. E se falharem, entregue-os a mim, que serão todos punidos. Cuidarei para que a ordem seja cumprida. Pelos deuses, se provarem ser falsos profetas, eu... Ó Rei, vida eterna. Eu tive um sonho. E meu espírito está perturbado para saber o significado. Conte-nos seu sonho, ó Rei, e daremos a interpretação. Não. Não, você me conta o sonho e o significado e farei de você o homem mais rico do mundo. Mas como podemos adivinhar o que o rei sonhou? Um verdadeiro profeta pode dizer o que sonhei. Largar, seu mentiroso e hipócrita. Conte ao rei o seu sonho. Não pode. É um grande sábio, mas não pode. Nenhum de vocês pode. Ó senhor, não deixe as penais colocá-lo contra nós, seus leais servos. Pode me contar o meu sonho ou não? Só os deuses podem dizer o que o rei sonhou. São mesmo falsos profetas, como você disse, Aspenaz. Faça o que quiser com eles. Leve-os! Leve-os! Alteza, ensinaram aos estudantes as mesmas mentiras e truques para enganarem ao senhor também. Que tenham o destino de seus mestres. Irmãos em exílio, choramos à beira dos rios da Babilônia, mas em nossa dor devemos nos lembrar de Jerusalém. Amém. Esquecer as canções do Sião será como abandonar nosso Deus. Agora vamos dizer juntos. Não esquecer Jerusalém. 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 Daniel, judeu, por ordem do grande rei Nabucodonosor, você foi condenado à morte. Entra aí, vamos. 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 O rei ficou louco. O que houve? Pediu aos sábios para contarem seu som. E eles não podem.
Ao amanhecer, matamos o rei. Prendemos a aurora de um novo império. Penduraremos sua cabeça nos portões do palácio, junto com o decreto assinado. O lunático da Babilônia, morto em ultraje pela execução de seus amados e respeitados sábios, e de inocentes e jovens estudantes. Melzar! Você me chamou. Melzar, fale com o rei. Eu preciso vê-lo. Ninguém pode entrar sem a permissão de Ariosh. Mande avisar que eu posso revelar o sonho dele. Por favor, tente, Melzar. Está bem. Vou tentar. Hoje ninguém perturba o sono do rei. Volte a seus aposentos. O rei deve saber do seu sonho. Implora ajuda aos deuses e você nega. Silêncio, seu louco! Afirmo que não dormirá enquanto não souber o seu sonho. Leve aos seus aposentos. Leve aos seus... Perdoe, majestade. Sabe meu sonho? O hebreu Daniel pode lhe dizer. O senhor se lembra dos seus poderes mágicos? Traga Daniel aqui. Uma trama, Alteza. Enviado de Targás para adiar o julgamento dos seus crimes. Entenda minha necessidade, Aspenaz. Eu preciso conhecer a interpretação. Ah... Você alega que sabe o meu sonho. Só Deus pode saber, majestade, mas eu posso orar a ele e pedir que me revele. Ouviu? Uma trama, Alteza. Nossos deuses não estão dentro de nós, estão nos céus. O meu está dentro de mim. E ele falará com você? Eu preciso de tempo para rezar. Pode orar agora. Peço ao rei que nos dê esta noite para a oração. Acontece que o rei decretou a sua morte para esta noite. Devo conhecer o sonho e a interpretação. Sim, Alteza. Tem até o amanhecer. O hebreu falhará. Eu sei disso. Você não sabe? E se não falhar? Ouça bem as penais com atenção. Guerras e reinos se ganham estando preparados. Eu tenho soldados. Controlamos os guardas do palácio. Muito bem. Se Daniel revelar o sonho do rei, eu aviso a você. E então atacamos. Matamos primeiro o rei e depois Daniel. E exterminamos os outros. Abençoado seja o nome do Senhor para todo sempre, a quem pertence a sabedoria e o poder. Ele muda as estações e o tempo, retira os reis e designa os reis, revela segredos profundos e misteriosos, sabe o que está na escuridão, e a luz habita dentro dele. Abram!
Tudo bem, você? Fique de pé, vamos. Ah! Vamos. Leve-o. Vamos. Guarda! Guarda! Me ajude, por favor! Me ajude, guarda! Me ajude, por favor! Solta a gente! Depressa! Aguardarei o seu sinal. Prepare os homens. Espere-nos. Os homens estão a postos. E conte o sonho e sua interpretação. Só sei a visão que Deus me concedeu. Seu sonho é uma mensagem dele, profetizando o futuro. Só isso é que sabe? O rei contemplou uma imagem de forma assustadora. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro. E depois? Depois veio uma pedra, sem intervenção do homem, que esmagou a imagem até os pés, que, sendo de barro, ficaram triturados. A imagem se transformou em pó e foi varrida pelo vento. Mas e a pedra? A pedra se transformou numa montanha e encheu a terra. Um milagre! O rapaz superou o mais sábio da Babilônia. É um verdadeiro profeta. E o significado, Daniel? Seu Deus lhe contou o significado. A imagem representa os reinos dos homens. A cabeça de ouro é o Senhor, majestade, o mais poderoso de todos. E a prata? E o bronze? E o ferro? Reinos inferiores que virão, todos apoiados em pés de barro, que representam a impermanência do homem. E aquela pedra, Daniel? Eu devo temer esta montanha de destruição? É o reino de Deus, que encherá a terra e ficará para sempre. Daniel é duplamente abençoado. Morte ao rei! Guardas! Guardas!
seu sonho hebreu? Como seu Deus interpreta este? Daniel, filho de Israel e leal súdito da Babilônia, por revelar o mistério do nosso sonho, toda a honra é devida. A honra não é minha, mas de Deus, Excelência. Verdadeiramente, seu Deus é o Deus de todos os deuses, o Senhor dos reis. Por seus serviços ao trono, eu lhe concedo esta medalha. Será conhecido em toda a Caldeia como Baltazar. E seus amigos como Shadraque, Meixaque e Abdênago. Que a glória da Babilônia floresça para sempre através de sua sabedoria e devoção. Daniel foi empossado governador da cidade e chefe do Conselho de Sábios. Seu exemplo fortaleceu a determinação de permanecerem firmes na sua fé seus companheiros exilados. Todavia, ainda levariam 70 anos para voltarem a Jerusalém, mas sua confiança em Deus jamais se abalou.